Olá, e bem-vindo ao nosso canal @Portais Mídia Notícias. As principais acontecimentos que estão moldando o Brasil, notícias e análises diárias. Se atualize sobre fatos e acontecimentos noticiados nos principais portais do nosso país, tudo em um único lugar. Hoje, vamos falar sobre a mega operação da Polícia Federal que revelou um esquema bilionário de fraudes no INSS, o futuro político de Jair Bolsonaro após a decisão do STF, e as novas regras do imposto de renda que podem impactar seu bolso. Fique conosco para entender o que está por trás das manchetes. Começamos com a Operação Sem Desconto, a mega fraude no INSS. Resumo da notícia. A Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto, revelando um esquema de fraudes no INSS que pode ter desviado mais de R$ 1 bilhão. A operação prendeu o ex-presidente do INSS e mais 8 pessoas, e investiga a participação de deputados. A entidade CONAFER, Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais, é apontada como centro do esquema, com a PF encontrando planilhas de propina a diretores e políticos. Segundo a investigação, 90% dos R$ 708 milhões recebidos pela CONAFER foram desviados. Nossa análise e implicações. Este escândalo é um dos maiores golpes contra os cofres públicos nos últimos anos e expõe a fragilidade dos sistemas de controle do INSS. A participação de ex-presidentes do Instituto e a suspeita sobre deputados mostram que a corrupção pode estar enraizada em múltiplos níveis do poder. A CPI do INSS no Congresso ganha força e pode se tornar um palco de batalhas políticas intensas, com potencial para novas prisões e delações premiadas. O impacto político é imenso, manchando a imagem de políticos de diversos partidos e colocando em xeque a gestão de recursos destinados aos aposentados e pensionistas, a camada mais vulnerável da população. Próxima matéria. Projeto Antifacção. Um tropeço estratégico da direita. Resumo da notícia. O projeto de lei antifacção, principal bandeira do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, sofreu um revés na Câmara. Após críticas sobre a inconstitucionalidade e o risco de excluir a PF e o MP de investigações, o próprio Derrite cedeu e o projeto pode ser votado com apoio até do PT. A direita, que via no projeto um grande ativo eleitoral para 2026, agora tenta salvar a proposta, mas o episódio é visto como um tropeço que pode custar caro. Nossa análise e implicações. O recuo no projeto antifacção demonstra a complexidade de aprovar pautas de segurança sem um amplo acordo político. A direita, ao tentar emplacar um projeto controverso, acabou por se enfraquecer e dar margem para que a oposição se articulasse. O episódio também revela as divisões dentro da própria direita e a dificuldade de Tarcísio de Freitas em consolidar sua liderança nacional. Para 2026, a pauta da segurança continua sendo crucial, mas este tropeço mostra que a estratégia precisará ser mais bem calibrada para evitar novas derrotas no Congresso. Próxima matéria. Pesquisas eleitorais 2026. Lula lidera, mas vantagem diminui. Resumo da notícia. A última pesquisa Genial Quaes mostra que Lula ainda lidera as intenções de voto para 2026, mas a distância para seus adversários diminuiu. Em um cenário contra Tarcísio de Freitas, Lula tem 41% contra 36% do governador de São Paulo. A pesquisa também indica que Michele Bolsonaro é a preferida entre os eleitores de direita para suceder seu marido, e que qualquer nome que enfrente Lula ou a direita tem potencial para ser competitivo em um segundo turno. Nossa análise e implicações. A queda na vantagem de Lula, mesmo que pequena, acende um alerta no Palácio do Planalto. A polarização continua sendo a tônica da política brasileira, e a pesquisa mostra que a eleição de 2026 está longe de ser definida. A força de Michele Bolsonaro como herdeira do capital político de seu marido é um fator novo e importante, que pode reconfigurar a direita. Para a chamada terceira via, a pesquisa traz um sopro de esperança, mas o desafio de furar a polarização continua enorme. Próxima matéria. Bolsonaro.
Inelegibilidade mantida e o futuro político. Resumo da notícia. O STF concluiu o julgamento dos recursos de Jair Bolsonaro e manteve sua inelegibilidade por 8 anos. A decisão sela o destino político do ex-presidente, que não poderá concorrer nas eleições de 2026 e 2028. Ao mesmo tempo, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que Tarcísio de Freitas visite Bolsonaro na prisão, um gesto que reforça a aliança entre os dois. Nossa análise e implicações. Com a inelegibilidade confirmada, Bolsonaro se consolida como o maior cabo eleitoral da direita, mas sem poder ser o protagonista. A visita de Tarcísio à prisão é um movimento calculado para receber a bênção de Bolsonaro e se posicionar como seu sucessor natural. O futuro da direita agora depende de como essa transição será feita e se Tarcísio conseguirá unir as diferentes alas do bolsonarismo. Para a esquerda, a inelegibilidade de Bolsonaro é uma vitória, mas também um desafio, pois agora terá que enfrentar um novo adversário em 2026. Próxima matéria. Eduardo Bolsonaro. A um passo de virar réu no STF. Resumo da notícia. O STF começou a julgar a denúncia da PGR contra o deputado Eduardo Bolsonaro por ameaças a jornalistas. Se a denúncia for aceita, ele se tornará réu e responderá a uma ação penal. O julgamento é mais um capítulo na conturbada relação da família Bolsonaro com a imprensa e o judiciário. Nossa análise e implicações. A possível transformação de Eduardo Bolsonaro em réu no STF desgasta ainda mais a imagem da família e reforça a narrativa de que seus membros têm uma postura hostil à democracia e à liberdade de imprensa. Politicamente, o processo pode enfraquecer a atuação do deputado no Congresso e servir de munição para a oposição. Para o STF, o julgamento é uma oportunidade de reafirmar sua autoridade e enviar um recado claro de que não tolerará ataques à imprensa. Próxima matéria. Lula e a vaga no STF. A pressão sobre Messias. Resumo da notícia. Senadores da base aliada enviaram um recado claro a Lula. A indicação de Jorge Messias para o STF não será aprovada. A resistência é grande, e o presidente se irritou com a pressão do Centrão. Lula, no entanto, parece dobrar a aposta em seu indicado, o que pode tornar a fatura da aprovação no Senado ainda mais cara. Nossa análise e implicações. A escolha do novo ministro do STF se tornou um teste de fogo para a articulação política do governo. A resistência a Messias mostra que o Centrão está disposto a cobrar caro por seu apoio e que Lula terá que negociar muito para conseguir aprovar seu nome. Se insistir em Messias e for derrotado, o presidente sofrerá um grande desgaste. Se ceder e indicar outro nome, pode parecer enfraquecido. A novela da indicação para o STF está longe de terminar e terá um impacto direto na governabilidade. Próxima matéria. Relações Brasil-Estados Unidos. Entre a parceria e a divergência. Resumo da notícia. O chanceler brasileiro, Mauro Vieira, se reuniu com o senador republicano Marco Rubio em Washington. Segundo Vieira, os Estados Unidos demonstraram interesse em manter uma boa relação com o Brasil, mas as pautas prioritárias dos dois países são opostas, especialmente em um eventual governo Trump. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos anunciaram um acordo comercial com a Argentina, citando o Brasil, e uma operação militar na América do Sul, a Lança do Sul, para combater o narcotráfico. Nossa análise e implicações. O cenário das relações Brasil-Estados Unidos é complexo. Por um lado, há o interesse mútuo em manter a parceria. Por outro, as divergências ideológicas entre Lula e a ala republicana de Trump são enormes. O acordo com a Argentina e a operação militar na região são sinais de que os Estados Unidos continuarão a exercer sua influência na América do Sul, independentemente de quem esteja no poder no Brasil. Para o governo Lula, o desafio será equilibrar a cooperação com a defesa de seus próprios interesses e valores. Próxima matéria. Vale-refeição. O que muda com as novas regras? Resumo da notícia. As novas regras do Vale-refeição, que entram em vigor em breve,
prometem uma economia de até R$ 225 por ano para o trabalhador. As mudanças incluem a portabilidade do benefício e o fim do rebate, prática em que as operadoras de cartão ofereciam descontos para as empresas, mas que acabava sendo repassado aos trabalhadores na forma de taxas mais altas nos restaurantes. Nossa análise e implicações. A mudança no Vale Refeição é uma vitória para o trabalhador, que terá mais liberdade de escolha e pagará menos taxas. A medida também aumenta a concorrência entre as operadoras de cartão, o que pode levar a uma melhoria nos serviços. Para os restaurantes, a expectativa é de uma redução nas taxas abusivas cobradas pelas operadoras. A mudança, embora pareça pequena, tem um impacto direto no bolso de milhões de brasileiros e na dinâmica de um mercado bilionário. Próxima matéria: tarifas dos Estados Unidos e o auxílio às empresas brasileiras. Resumo da notícia. O governo brasileiro ampliou os critérios para o auxílio a empresas afetadas pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. A medida visa proteger a indústria nacional e garantir a competitividade dos produtos brasileiros no mercado internacional. A decisão vem em um momento de tensão comercial global, com os Estados Unidos e a China em uma disputa acirrada. Nossa análise e implicações. O auxílio às empresas é uma medida necessária para mitigar os impactos da guerra comercial entre Estados Unidos e China, que afeta indiretamente o Brasil. A decisão do governo mostra uma preocupação em proteger a indústria nacional, mas também pode ser vista como uma forma de protecionismo. O desafio será equilibrar a proteção ao mercado interno com a necessidade de manter o Brasil aberto ao comércio internacional e atrair investimentos. Próxima matéria: Haddad. O futuro incerto na Fazenda. Resumo da notícia. Em entrevista, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não cravou que permanecerá no cargo em uma eventual reforma ministerial. Ele disse que já trabalhou com Alckmin e que está louco para que a ata do Banco Central indique uma queda nos juros. As declarações foram feitas em um momento de pressão sobre o ministro, tanto por parte do mercado quanto da ala política do governo. Nossa análise e implicações. A incerteza sobre a permanência de Haddad na Fazenda gera instabilidade no mercado financeiro. O ministro é visto como um fiador da responsabilidade fiscal, e sua saída poderia abrir espaço para uma política econômica mais gastadora. As críticas de Haddad ao Banco Central também são um ponto de tensão, e a relação entre o governo e a autoridade monetária será crucial para o futuro da economia brasileira. A permanência ou não de Haddad no cargo é um dos principais termômetros do rumo que o governo Lula tomará na economia. Próxima matéria: Imposto de renda. As mudanças para a classe média. Resumo da notícia. Uma nova proposta de mudança no imposto de renda pode impactar quem ganha acima de R$ 5.000. A ideia é criar novas alíquotas e faixas de isenção, o que pode aumentar ou diminuir o imposto a pagar dependendo da renda. A proposta ainda está em discussão no Congresso, mas já gera debates acalorados. Análise e implicações. Qualquer mudança no imposto de renda tem um impacto direto na vida de milhões de brasileiros. A proposta de mexer nas alíquotas para a classe média é politicamente sensível e pode gerar muito desgaste para o governo. O desafio será criar um sistema mais justo e progressivo sem aumentar a carga tributária de forma excessiva. A discussão no Congresso será longa e o resultado final ainda é incerto. Próxima matéria: 13º salário. Uma injeção de R$ 369 bilhões na economia. Resumo da notícia. O pagamento do 13º salário deve injetar 369 bilhões de reais na economia brasileira neste fim de ano, segundo o Diese. O valor é um alívio para o comércio e os serviços, que esperam um aumento nas vendas. O dinheiro extra também ajuda as famílias a quitarem dívidas e a planejarem as festas de fim de ano. Nossa análise e implicações. O 13º salário é um dos principais motores da economia brasileira no segundo semestre. A injeção de 369 bilhões de reais é fundamental para aquecer o consumo e garantir um bom desempenho do PIB no último trimestre.
Para o governo, o bom resultado do comércio no fim do ano é uma notícia positiva, que pode ajudar a melhorar a popularidade e a sensação de bem-estar da população. Próxima matéria. Nubank. Funcionários contra a escala 6x1. Resumo da notícia. Funcionários do Nubank divulgaram um manifesto contra a escala de trabalho 6x1, em que se trabalha 6 dias e se folga apenas 1. O movimento ganhou força nas redes sociais e levanta o debate sobre a qualidade de vida no setor de tecnologia, conhecido por suas longas jornadas e alta pressão. Nossa análise e implicações. O manifesto dos funcionários do Nubank é um sintoma de um problema maior no mercado de trabalho de tecnologia. A busca por produtividade e resultados a qualquer custo tem levado a um esgotamento dos profissionais. O caso do Nubank, uma das empresas mais admiradas do Brasil, pode ser um divisor de águas e levar outras empresas a repensarem suas políticas de jornada de trabalho. A discussão sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional está mais atual do que nunca. Próxima matéria. Correios. Plano de demissão voluntária e busca por recursos. Resumo da notícia. Os Correios planejam um novo plano de demissão voluntária, PDV, para desligar pelo menos 10 mil funcionários. A medida faz parte de um plano de reestruturação da estatal, que busca reduzir custos e se tornar mais competitiva. Ao mesmo tempo, a empresa decidiu fatiar um empréstimo de 20 bilhões de reais para atrair mais bancos e reduzir os juros. Nossa análise e implicações. A reestruturação dos Correios é um desafio enorme para o governo. A empresa enfrenta uma grave crise financeira e a concorrência acirrada de empresas privadas de logística. O PDV é uma medida amarga, mas necessária para enxugar a máquina. A busca por um empréstimo bilionário mostra a urgência da situação. O futuro dos Correios, uma das estatais mais emblemáticas do Brasil, está em jogo, e o sucesso ou fracasso da reestruturação terá um impacto direto na vida de milhares de funcionários e na qualidade dos serviços postais no país. Agora vamos ao Giro Rápido de Notícias. Item CGU e Romário. A Controladoria Geral da União apontou um desvio de 27% em verbas de emendas do senador Romário para uma ONG. Fonte: UOL Política. Item extradição de Zambelli. A Justiça italiana marcou uma audiência para analisar o pedido de extradição da deputada Carla Zambelli, que é investigada no Brasil. Fonte: Folha de São Paulo. Item vendas do comércio. As vendas do comércio cresceram 0,8% em setembro, o sexto avanço anual seguido, mostrando a força do consumo. Fonte: UOL Economia. Item inflação na meta. O mercado financeiro prevê que a inflação oficial, o IPCA, terminará o ano dentro da meta estabelecida pelo governo. Fonte: UOL Economia. Item safra 2026. O IBGE projeta que a safra brasileira de grãos será 3,7% menor em 2026, após o recorde histórico de 2025. Fonte: UOL Economia. Item golpe do Pix. O Pix da confiança, em que a vítima envia dinheiro para um golpista esperando receber um valor maior de volta, se tornou uma das principais fraudes do país. Fonte: Estadão. Item acordo Novonor. Bancos e a Novonor, antiga Odebrecht, chegaram a um consenso para fechar um acordo de 7 bilhões de reais referente a dívidas da empresa. Fonte: Estadão. Item TCU e estatais. O Tribunal de Contas da União criou uma força-tarefa para auditar 9 estatais que estão em crise financeira, incluindo os Correios. Fonte: Folha de São Paulo. Item medicina em Cuba. O governo da Bahia anunciou que enviará jovens para estudar medicina em Cuba, em uma parceria com o governo da ilha. Fonte: UOL Política. Item reforma da Previdência. Especialistas debatem a necessidade de uma nova reforma da Previdência no Brasil para garantir a sustentabilidade do sistema a longo prazo. E este foi o nosso resumo diário de notícias. Como vimos, o dia foi cheio de acontecimentos importantes que impactam diretamente a sua vida. Continue nos acompanhando para ficar sempre bem informado. Não se esqueça de se inscrever no canal,
deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar este vídeo. Até a próxima!